Olá a todos, tudo bem? Eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e, obviamente, eu vim aqui falar sobre recuperação e sobriedade. Bem, eu queria fazer um vídeo, né, dizendo que a recuperação do dependente químico, ela é um desafio todos os dias. Por isso que a gente sempre fala aquela palavra só por hoje, mas a gente também fala essa frase dentro de um contexto só por hoje, funciona na prática. Então é na prática diária da minha recuperação que eu consigo ficar limpo. Dado, né, a complexidade da doença da dependência química, né, o dependente químico ele tem diversas ferramentas para usar no seu dia a dia, né, para ele encontrar sobriedade. Uma dessas ferramentas, embora não seja a principal da qual eu uso na minha recuperação, mas eu estou aqui reconhecendo que ela é de extrema importância e que contribui para a minha sobriedade também, é os 12 passos propostos por Narcóticos Anônimos, né? Então eu queria falar de maneira bem rápida e resumida cada passo e o significado, um resumo falando um significado resumido de cada passo, do que cada passo representa para a minha vida. Então eu te convido a ficar comigo, vamos lá? Bem, a primeira proposta, né, do primeiro passo dos Narcóticos Anônimos admitirmos que somos impotentes perante a nossa adicção, ou seja, perante a minha doença, e que a minha vida se tornou incontrolável quando a doença me alcançou e me atingiu. Para mim, esse é o passo da redenção, onde eu confesso que eu perdi, que eu fui derrotado e que eu fui nocauteado pela droga. Se eu não fizer isso, eu fico lutando contra mim mesmo, fico lutando contra a droga, e nesse passo eu venho reconhecer que, de fato, sim, a doença da dependência química, a droga, é muito maior do que eu. Toda vez que eu tiver um contato com ela, eu perco e eu adoeço novamente. Então, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que a minha vida, de fato, se tornou incontrolável dentro desse processo de adoecimento. Resumo desse passo: rendição, eu perdi. Tendo feito essa admissão, abre-se um vazio, porque ninguém gosta de perder, e a condição em que a droga me colocou, ela teve impactos de proporções espirituais, e daí eu me sinto um derrotado, mas vem o segundo passo, que é, na verdade, um primeiro passo de esperança, que diz que viemos a acreditar que um poder maior do que nós pode me devolver a sanidade mediante a insanidade que a droga me colocou. Então, o segundo passo, ele é o primeiro passo em que me dá a esperança de que existe um Deus, que ele me resgatou, e que quando eu olho para a minha vida hoje, para os meus comportamentos, para o meu contexto, para mim como um ser, eu vejo que eu fui resgatado por um poder superior, que a minha sanidade, a minha parte racional, cognitiva, emocional, física e espiritual, elas foram transformadas por esse poder maior do que eu, de uma outra dimensão, que em mim é Deus em Cristo. Então, no segundo passo, eu reconheço que, como Paulo fala em Tessalonicenses, eu fui transladado de uma condição a outra. Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando olho para o segundo passo e olho para mim, eu também me vejo como um ser humano que fui transladado, retirado de uma condição e trazido para uma outra condição. Então, o resumo para mim desse segundo passo é a existência de Deus em Cristo me transladando de uma condição a outra. Terceiro passo, entregamos nossas vidas e nossas vontades inteiramente aos cuidados desse Deus. O terceiro passo, o resumo dele é gratidão por um Deus que no segundo passo eu venho acreditar na existência dele, por admitir no segundo passo que ele me transladou de uma condição a outra, e agora, como gratidão a um ato que nem eu consegui fazer por mim mesmo, eu entrego a minha vida, todas as minhas vontades e toda a minha vida aos cuidados dele, porque ficou para mim provado e constatado no segundo passo que ele fez por mim aquilo que nem eu mesmo poderia fazer por mim. Então, o significado do terceiro passo para mim é uma gratidão eterna por esse Deus em Cristo em mim, assim como todos os outros. Quarto passo, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Eu só consigo fazer esse passo no meu dia a dia, eu só consegui iniciar esse passo por causa da experiência do primeiro, em que eu admiti que eu errei, através da experiência do segundo, dessa consciência da esperança de um Deus que me transladou, através do terceiro, que eu entreguei a minha vida e minhas vontades aos cuidados de um Deus bondoso, maravilhoso, amoroso e perdoador. Aí eu estou pronto para fazer o quarto passo,
que é para eu mergulhar para dentro de mim e enxergar em tudo aquilo em que a droga, a doença, ela me transformou, todos os meus defeitos. Mas agora eu estou pronto para fazer isso porque, independente do que eu descobri acerca de mim, esse Deus amoroso e bondoso e perdoador já me perdoou de todas as coisas das quais eu vier a descobrir que eu me transformei. Então, o resumo desse quarto passo é autoconhecimento, me conhecer sem medo nenhum. Quinto passo, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das minhas falhas. Para mim, o significado, o resumo desse passo é maturidade. Eu já passei até aqui, de passo em passo, experiências das quais me fizeram entender que, de fato, eu caminhei muito longe e que eu sou um ser humano em que eu errei muito e que agora eu já não tenho mais a vergonha de admitir o meu erro a ele, a mim e um outro ser humano. A natureza exata da minha falha, que é tudo aquilo que fez eu fazer coisas das quais eu limpo não faria. Então, a natureza exata da minha falha é a minha adicção, esse comportamento, esse transtorno compulsivo e obsessivo que me fez fazer inúmeras coisas somente para conseguir a minha dose. Então, é um passo de maturidade. Sexto passo, pedimos a ele humildemente que removesse todos os meus defeitos de caráter, admitindo também que a droga, ela não só me prejudicou fisicamente e emocionalmente, mas como também ela fez com que eu quebrasse os meus valores e os meus princípios, passando a ter comportamentos e atitudes de falta de caráter, falha de caráter. Muitas das vezes o dependente químico pega o que não é dele, faz o que não é conveniente a ele fazer, contrariando tudo aquilo das quais ele traz no coração como princípio e valor, mas a droga faz eu quebrar. Então, o sexto passo, ele fala também sobre uma ressignificação da vida e uma transformação e uma libertação, uma vez que na droga eu não tenho caráter e agora na sobriedade, na recuperação, eu novamente possa ter uma personalidade, eu posso resgatar os meus valores. Então, resumindo, é o passo do resgate do meu valor, de quem eu sou. Sétimo passo, ele diz que humildemente pedimos a ele que removesse todos os nossos defeitos. Aqui eu já me enxergo como um ser humano, porque o dependente químico, ele sempre tem aquela tendência de se olhar como o dono da razão, que é a famosa literatura do rei bebê, onde as coisas elas precisam acontecer do meu jeito, da minha maneira, como eu quero, porque eu tenho a razão de tudo. Tamanha é essa cultura que foi introjetada para dentro de mim, doentia, que faz com que agora eu seja o centro das atenções, o dono da verdade. E no sétimo passo, eu, com muita humildade, eu peço a ele que remova os meus defeitos, porque agora, resumindo o sétimo passo, eu me reconheço como um ser humano. Oitavo passo, um desafio. Fizemos uma lista de todas as pessoas que havíamos prejudicado e eu me dispus com coragem a pedir perdão a todas elas. Então, é um passo de maturidade espiritual da qual eu já estou trabalhando o perdão e o entendimento das minhas falhas. Então, resumindo, o oitavo passo é um passo de consciência espiritual de que, olha, eu fui derrotado pela droga, ela mudou toda a minha parte física, mental, espiritual. Eu me transformei numa pessoa completamente diferente e eu magoei pessoas, eu feri corações. Não é um passo de pedir desculpa, eu peço desculpa quando eu piso sem querer no pé de alguém na fila. Pedir perdão é olhar e falar, eu pequei contra o coração daquele próximo. E é desse próximo que o oitavo passo está falando, aquele da qual eu pequei contra o coração. E o nono passo também é basicamente semelhante ao oitavo. Ele diz que eu devo ir a essas pessoas fazer uma reparação direta. Eu não posso mandar recado, eu não posso fazer um telefonema, é um tete a tete, é um olho no olho. Então também significando, resumindo o nono passo, é um passo de maturidade espiritual e de perdão. E daí eu entro numa questão, fazer reparações diretas. E se essa pessoa não existir mais na minha vida, como é que eu faço? Lembre-se que é um passo de maturidade espiritual e de perdão. Existem pessoas na minha vida das quais eu não consigo mais procurar e olhar no olho e fazer reparações diretas. Então, eu precisei fazer reparações diretamente comigo, através do auto-perdão. Precisei me perdoar. E a gente sabe que quando a gente fala de perdão, de auto-perdão,
não é uma coisa simples de se fazer. A recuperação, ela dói, ela machuca, mas ela também liberta. Portanto, em alguns casos na minha vida, eu precisei me perdoar por ter pecado contra o coração de uma pessoa da qual eu já não tenho contato mais. Ele foi sem ver que eu ficasse limpo, e eu precisei me perdoar também, crendo no amor que ele sempre teve por mim. Então, é um passo também muito desafiador. 10º passo, continuamos a fazer um inventário moral, e quando estávamos errados, admitimos prontamente. É a confirmação que o 4º passo é um passo muito importante. O 10º passo é a continuidade diária de um 4º passo que eu faço. Só para lembrar, o 4º passo é um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos, e o 10º passo é continuamos a fazendo esse inventário para que eu me analise todos os dias, e quando eu estar errado, eu admitir agora prontamente. Já não tem mais nenhuma barreira para eu não admitir as minhas falhas. Eu sou um ser humano, né? Um ser humano com a natureza de que erra, mas também um ser humano com a sensibilidade do amor, né? E da certeza do perdão. Então, o 10º passo é o 10º passo que me torna também um ser humano. 11º passo, viemos através de reza, oração, prece, meditação, aumentar ou ter um contato consciente com esse poder superior. Esse contato ele precisa ser diário e consciente, né? Rogando a ele apenas o conhecimento da sua vontade e o poder de realizar. E esse é o 11º passo, que através de prece, oração e reza, né, eu venho a ter um contato consciente com ele, rogando o conhecimento da sua vontade na minha vida, e eu não fico pedindo para ele. Eu não fico pedindo carro, eu não fico pedindo bom trabalho, eu não fico pedindo dinheiro. A única coisa dentro desse 11º passo, que eu já estou um ser, né, ali no caminho da espiritualidade, a única coisa que eu peço para ele é o poder de realizar a vontade dele na minha vida, porque todas as minhas vontades e os meus pensamentos me colocaram na droga e na doença. Foi ele no 2º passo que me devolveu a sanidade. Foi ele que no 2º passo transformou, me transladou de uma condição a outra. Então, no 11º, a única coisa que eu peço para ele é o conhecimento dessa boa vontade que ele teve na minha vida e continua tendo, e a única coisa que eu peço é o poder de realizar a vontade dele, que é muito melhor do que a minha na minha própria vida. Ele me ama muito mais do que eu me amo. 12º passo, daí a gente já não está falando mais de um passo a ser praticado, a gente está falando de um passo a ser colhido. Tendo experimentado um despertar espiritual como consequência da prática desses passos, ou seja, o 12º passo é uma consequência de uma prática que eu venho fazendo diariamente na minha vida. E como consequência da prática desses 11 passos que nós conversamos e resumimos ele, o resultado disso vai ser um despertar espiritual na minha vida, que vai fazer com que eu olhe para mim e veja que existe recuperação. Isso vai ser tão transbordante na minha vida que eu vou levar a mensagem ao outro adicto e aplicar todos esses princípios em todas as áreas da minha vida. Ou seja, tendo experimentado um despertar espiritual como consequência desses passos, decidimos levar essa mensagem a outros adictos e aplicar esses princípios em todas as áreas da minha vida. Ou seja, o 12º passo é uma colheita, uma consequência, um resultado de 11 passos que eu fiz. E como o resultado disso, eu tive um despertar espiritual. E olhei para dentro de mim e vi o quanto que eu era cativo. E agora eu olho para dentro de mim e eu vejo o quanto que eu sou livre. Essa mensagem não cabe dentro de mim, senão ela estoura. Essa mensagem ela precisa ser levada a outros adictos que ainda estão nas garras da adicção. Essa mensagem ela precisa ser levada para adictos que ainda sofrem, que estão na escravidão da droga. E eu preciso levar essa boa nova, essa boa notícia a todos eles, essa notícia da salvação, dizendo para eles, olha, existe salvação para a gente, porque se houve para mim, como adicto, existe recuperação para qualquer outro ser humano, porque de todos os adictos, com certeza, eu sou o número 1. Como diz Paulo, dos pecadores eu sou o principal. Então, o 12º passo, ele é um despertar espiritual que vai fazer eu olhar a vida de maneira diferente, de modo diferente. Tudo vai estar no mesmo lugar, mas quem mudou sou eu. E eu vou levar essa mensagem ao máximo de adictos que eu puder. E eu vou aplicar esses princípios em todas as áreas da minha vida. Então, o 12º passo, resumindo, para mim, ele é o passo da libertação.
através da espiritualidade. Eu espero que essa mensagem tenha sido boa para você, eu espero que ela tenha te ajudado e que ela venha te ajudar na sua sobriedade, na sua esperança, na sua recuperação, em nome de Jesus. Amém.